Investir pelo BTG ainda vale a pena em 2026? Essa é uma pergunta que eu sei que muitos investidores se fazem. Ela é importante, porque aqui a gente está falando do maior banco de investimentos da América Latina, uma corretora que está ganhando espaço entre investidores brasileiros, acabou despontando junto com a XP como as duas principais opções, as mais utilizadas pelo investidor brasileiro. E aí muitos se perguntam, né? Será que BTG vale a pena para mim? Será que o aplicativo é bom? Quais são os custos? Bom, minha ideia aqui nesse vídeo é tirar todas essas dúvidas de forma imparcial. Quando eu falo de forma imparcial, eu estou falando sério. Afinal de contas, a minha empresa, o Clube do Valor, consultoria de investimentos independente, usa serviços do BTG, assim como usa da XP, do Banco Inter e de várias outras corretoras, para que a gente preste o nosso serviço. Então já trago essa informação aqui de cara, e para usar elas a gente fez uma série de análises, uma série de filtros que quero compartilhar aqui contigo para que você possa fazer também para a sua própria situação na hora de decidir se vale a pena investir ou não no BTG, beleza? Então antes de dizer se vale a pena ou não, é melhor você ter um pouco mais do contexto do BTG. O BTG não nasceu ontem, a história começou em 83 como uma distribuidora chamada Pactual, que em 89 virou banco e tiveram idas e vindas para lá e para cá. Foram vendidos para UBS e depois recomprados pelos sócios em 2008 para formar o BTG Pactual que a gente conhece hoje. Para você ter uma noção maior aqui do tamanho, a gente está falando de uma instituição com cerca de 2,3 trilhões de reais de patrimônio sob custódia, isso dados do terceiro TRI de 2025, e que de lucro líquido ajustado no mesmo período, está falando de uma cifra de 4,5 bilhões de reais. Pensa no BTG e na corretora do BTG como um shopping center financeiro. Você entra lá, né, abrindo a conta, tem acesso a várias lojas. A loja dos fundos imobiliários, a loja das ações, a loja da renda fixa, a loja do Tesouro Direto. E, obviamente que a estrutura impressiona. A gente tem que descobrir primeiro se esse shopping vale a pena para ti e também, mais importante do que isso, como ir nas lojas certas e comprar os produtos certos. Mas vamos falar aqui se esse shopping vale a pena para ti. Primeiro passo que vale aqui para todas as corretoras, que é um passo bem óbvio quando a gente fala do BTG, é verificar a confiabilidade, tá? Eu vou te mostrar aqui só para você repetir esse passo quando você estiver analisando uma outra corretora. Tem muita empresa picareta que se autodenomina corretora e não é corretora. Então sempre que você quer saber mais sobre uma corretora, procura no Google Sistema CVM. Clica no primeiro link, clica em cadastro geral, digita o nome dessa corretora e procura. É óbvio que o BTG está aqui, credenciado pela CVM como corretora, como banco múltiplo, como companhia aberta, como distribuidoras e por aí vai. Esse é um passo para testar a segurança de uma corretora. Ele não é importante para o BTG, para a XP, para essas gigantes. Mas tu ouviu uns nomes estranhos, né? Uns corretoras de opções binárias, essas coisas. Dá um check. Além disso, falando em fundamentos financeiros, o BTG tem um patrimônio líquido grande, de mais de 65 bi de reais, uma quantidade bem grande de ativos sob gestão ou administração, e um negócio com uma receita bem diversificada em diferentes áreas. A conclusão é que é uma instituição sólida, com uma história aí de 42 anos, e que está tudo certo. E mesmo se tiver problema, né, seus ativos ficam custodiados na B3. Isso aí vale para qualquer corretora de verdade aqui do sistema financeiro. O segundo passo é você dar uma olhada em taxas e custos. Se você buscar custos operacionais BTG, vai ver para o básico eles são competitivos, né? Tem taxa zero para abertura de conta, taxa zero para custódia de renda fixa, tesouro direto, cobram taxas em algumas operações específicas, como R$ 4,50 por ordem do home broker, e essa aqui é uma das formas das corretoras serem remuneradas. A outra forma que o BTG usa, e todas usam, é pelo spread dos produtos financeiros, em outras palavras, o comissionamento por estar ali distribuindo um produto. Supor que tenha lá um CDB na plataforma do BTG, é uma taxa de 115% do CDI para ti. Pode ter certeza que o BTG fechou um acordo com o emissor do CDB, é uma taxa de, sei lá, pelo menos 117, talvez 118, talvez 119, talvez 120 do CDI, e essa diferença de taxa é a remuneração deles por fazer essa distribuição. Isso aí não é ilegal, isso faz parte do jogo, isso aí vale para qualquer corretora, mas é importante você saber que tem gente que pensa que quando olha taxa zero, acredita que as corretoras estão ali trabalhando por caridade, são ONGs, não são. Não tem nada de errado nisso, o Clube do Valor não é ONG também. E é por isso que é muito importante você dar uma olhada com uma lupa no passo 3, que é entender quem vai te atender, entender o fator humano, que é onde muda o jogo. No BTG, como em outras corretoras, você pode ser atendido de diferentes formas. Você pode ser atendido sozinho, de forma digital, retail, que é você e o aplicativo. Abre o aplicativo no estilo do it yourself, faça você mesmo por conta própria. Você desenha a sua estratégia, pensa em quais ativos comprar, vai lá e compra. Você pode ser atendido por um assessor de investimentos comissionado, um profissional vinculado provavelmente a um escritório parceiro do BTG que ganha uma comissão sobre os produtos vendidos, ou ainda por wealth management ou por consultoria, que é para quem opta por contratar uma gestão mais profissional, uma forma de remuneração mais alinhada.
Por quê? Porque nessa terceira forma, o profissional vai ser remunerado independentemente de quais ativos você comprar. Diferentemente da segunda, em que, por exemplo, se o profissional te vende um COI, ele vai ganhar uma comissão muito maior do que se ele te orientar a investir num ETF. Por isso que entender a forma com que você é atendido ou vai ser atendido dentro do BTG é o ponto mais importante. É mais importante do que qual corretor escolher. Para isso que a gente vai para o passo número 4, que é você entender sobre remuneração e sobre estratégia. Você é atendido por um assessor de investimentos tradicional, ele geralmente é remunerado por comissão. Ou seja, ele te indica um produto e se você investir, ele vai ganhar uma parte da taxa de administração desse produto, caso ele te indique um fundo de investimento, por exemplo, ou um rebate, o famoso comissionamento, se ele te vende um produto de renda fixa. O problema histórico que existe aqui é o conflito de interesses, que é o que acontece quando o seu interesse como investidor é diferente do interesse de quem te atende e eles são conflitantes. O que é melhor para ti não é o que é melhor para ele e vice-versa. Às vezes o produto que dá mais comissão para o assessor, eu diria que muitas vezes ou quase sempre, como por exemplo o COIN, que é um produto que é dos que mais remunera o assessor comissionado, é o pior para o teu patrimônio. Não sou nem eu falando isso, né? Existem estudos como esse daqui da FGV que mostrou que quase nenhum COI dá retorno. Por quê? Porque as taxas embutidas são muito grandes. E a culpa aqui não é do BTG ou da XP ou de qualquer corretor especificamente, e sim do modelo com que vários profissionais aderem, que faz que, infelizmente, a gente veja manchetes como essa, né? Casos de gente perdendo muito dinheiro com esse tipo de situação. E antes que você pense, mas o Ramiro tá passando pano, deixa eu te falar que toda corretora vai ter na sua plataforma produtos que pagam mais comissão, que não são tão bons, ou que, em outras palavras, são bem ruins. A escala das maiores, infelizmente, tem profissionais ruins plugados a assessorias credenciadas por essas empresas. Aqui é a vida real, são as regras do jogo, isso é a vida real. Agora, a boa notícia da vida real é que isso começou a mudar com a resolução 179 da CVM. Agora, transparência é lei. O assessor vai precisar abrir o quanto ele ganha de comissão antes de você investir. E é aí que você vai entender quanto você está pagando ao usar a assessoria gratuita, independentemente de qual corretora estiver prestando ela. Então, um grande ponto é que na hora de saber se vale a pena, você tem que analisar qual modelo de atendimento faz mais sentido para ti. E eu vou dizer que na maioria das vezes vai ser ou autoatendimento ou atendimento por um profissional que cobre uma taxa independente de onde ele te indica investir. Então, raríssimos, quase nulos os casos em que o segundo modelo vai ser melhor para ti. É porque ele cria uma relação muito transacional e muito pouco de serviço. O acompanhamento mensal, por exemplo, que a gente faz com os nossos clientes de wealth, é raro de ver um comissionado fazer. Ele tem aquele viés de entrar em contato sempre para vender um produto novo. Além disso, você tem que considerar também quais custos você está pagando para ser atendido, sabendo que não existe almoço grátis. Se alguém fala que não te cobra, ele está ganhando dinheiro e talvez o produto seja você. E tem que entender também se teu assessor ou consultor ganha mais dinheiro te indicando produtos ou construindo uma boa estratégia. São perguntas bem importantes para você ter em mente. E a grande pergunta é, afinal, o BTG vale a pena em 2026? A resposta é que sim, evidentemente, senão não colocaria milhares de clientes aqui do Clube do Valor lá. Não seria maluco. E sim, como plataforma, o BTG te dá acesso a uma ampla gama de produtos, tem uma boa solidez financeira, mas é que eu gosto de lembrar sempre da analogia da chuteira. A corretora do investidor é como a chuteira para o jogador de futebol. Craques como Fernandão, Rafael Sobis, D'Alessandro, eles jogam bem, seja de Nike, seja de Adidas. Se tem uma estratégia muito boa, você vai ser um bom investidor, seja no BTG, seja na XP, seja na Rico, seja no Inter. O perigo não está no BTG ou na corretora em si, e sim em você delegar totalmente a decisão para alguém que vai ser comissionado pelos produtos que você compra. Inclusive, se você hoje já tem uma carteira de investimentos, mas quer uma segunda opinião sobre ela, quer saber se os ativos que estão ali fazem sentido, se você tem uma boa estratégia, nessa época aí de fim de ano, início do novo ano, a gente costuma ter mais vagas abertas para sessões gratuitas de consultoria de investimento com especialistas aqui do Clube do Valor. Você pode agendar uma dessas sessões apertando nesse botão aqui, beleza? É isso, um grande abraço e até mais.